noite, quem eu ainda não vi, ou quem eu ainda não encontrei. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Chegamos à nossa nona reflexão na parábola do filho pródigo. Lucas 15, vamos ler a partir do verso 11 até o verso 24, 23. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez na história das nossas vidas, nos reunimos ao redor da Tua palavra. Mais uma vez temos o privilégio de sermos, pelas Escrituras, orientados, guiados, consolados. Pedimos que esses minutos em que vamos passar aqui, que ouçamos a Tua voz e que Cristo seja honrado entre nós através da exposição da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós vimos a parte da história em que o filho se reencontra com o pai. E nós vimos algumas lições, vimos a quantidade de graça dispensada sobre a vida do filho da parte do pai. E agora nós chegamos àquela parte em que, quando eles se encontram, o filho começa a falar aquilo que ele tinha planejado dizer para o pai. E aí então ele vira para o pai e diz, está aí no verso 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba algo muito importante aqui. Esse rapaz não culpa ninguém.
Ele simplesmente confessa e reconhece. Ele é um penitente. Ele nega a si mesmo. Ele não apresenta desculpas. Ele não racionaliza, ele não reivindica direitos. Ele não diz, pequei, mas... Não. Conhece gente que faz assim? Se diz arrependida, mas ao mesmo tempo que se diz arrependida, ela diz assim, eu me arrependo, desde que... Não se arrependeu. Desde que revela que não tem arrependimento. Eu me arrependo desde que... Não existe esse desde que. Se é arrependimento, essa expressão, desde que, não estará presente nos lábios da pessoa arrependida. Porque o arrependido, ele se mostra como um penitente. O arrependido, ele simplesmente diz, pequei. Acabou. Ponto final. Aquele rapaz simplesmente diz, pequei. Ele diz, eu me rebelei, eu desobedeci, eu desonrei o Senhor, eu desperdicei os bens da família, eu reconheço que errei. Acabou. Isso é arrependimento. Não tem desde que. E aí o filho, então, diz o verso 21, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba um detalhe aqui que é extremamente pertinente. Eu mencionei esse detalhe semana passada e hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nele. O pródigo, ele deixa de fora a última parte do seu discurso. Se você olhar no verso 19, e eu peço que você faça isso, ele está planejando dizer ao pai, ele está lá na terra distante, e ele está elaborando um suposto discurso que ele vai fazer quando chegar diante do pai. E aí então no verso 19, ele diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, ele diz isso lá no verso 21, e aí então ele vai dizer assim, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele não diz isso no verso 21. Ele não verbaliza isso. Ele não chega a dizer isso. Por quê? Porque entre a pretensão dele de dizer isso, entre o momento em que ele pensa em dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, e aquele momento em que ele chega diante do pai para dizer isso, entre esse espaço de tempo, o que acontece? O que acontece é o pai que corre para cima dele, o abraça, o beija, ou seja, ele não vai dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque ele entendeu que o pai o está recebendo novamente, como filho. Não tem por que ele dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque o pai correr até ele, o pai o abraçar, o pai o beijar, incansavelmente, como nós vimos, isso revela a graça do pai dispensada sobre o filho. Isso mostra o perdão do pai ofertado ao filho. Aquele menino tinha acabado de experimentar um ato avassalador de graça. Sequer sugerir ser tratado como um trabalhador era um insulto à graça que ele tinha acabado de receber. Infelizmente, muitos religiosos têm essa mentalidade.
as pessoas erram e quando retornam, acham que podem receber o perdão, o favor do Senhor, a graça, a bondade de Deus. De que maneira? Comprando-a. Com as suas boas obras, com seu esforço, com a sua capacidade, com seu mérito. É gente que acha que a bênção de Deus pode ser adquirida. Aquele rapaz, como ele vai dizer, quando ele está lá na terra distante, ele estava disposto a fazer tudo aquilo que dele fosse requerido para obter a sua restituição. Se ele precisasse enfrentar vergonha, escárnio, zombaria ali da comunidade, ele estava disposto a trabalhar arduamente como um escravo, pelo tempo que fosse necessário. Ele queria fazer ali as suas restituições, reparações de tudo que ele desperdiçou, pagando integralmente a sua dívida. Quanto que eu desperdicei? Trata-me como um dos teus trabalhadores, faça de mim um dos teus empregados. Uma tentativa de reconquistar algum espaço ali naquela família por meio do esforço. É possível que nesse momento da parábola, lembra que Jesus está contando essa parábola para os fariseus. Se você voltar lá no início do capítulo, antes das duas primeiras parábolas, é dito que Jesus conta, está aí no verso 15, aproximaram-se de Jesus, publicanos pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas. Eles estão ali ouvindo. Quando Jesus conta essa parte da parábola, em que o menino fala assim, pensa assim, trata-me como um dos teus trabalhadores, é possível que nesse momento os fariseus que vinham sendo escandalizados pela história, é possível que eles tenham dito assim, agora sim. Pelo menos uma parte da história que faz sentido. Porque aqueles homens ensinavam que o favor divino era conquistado com muito esforço, com desempenho. Na mente daquela liderança religiosa, o normal seria aquele pai dizer assim, tudo bem, eu até te perdoo. Pode ser que eu leve uma vida inteira para te perdoar, mas se você com muito esforço trabalhar, e eu vou ficar observando o seu esforço, a sua dedicação, vou ficar daqui olhando o que está acontecendo na sua vida, como você vai obedecendo às ordens, eu quero ver se de fato você se arrependeu. Depois de algum tempo, então eu te dou o perdão. É nesse momento que surge mais uma das surpresas da parábola. Acompanhe comigo. Ao verso 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Era para ele dizer a outra parte aqui, né? Mas ele não diz, por causa do pai correr, beijar, abraçar. Aí olha o que diz o verso 22, como que começa. O pai, porém, a condescendência do pai, de descer da sua casa, correr por meio daquela aldeia suja, atravessar aquela estrada, como nós vimos semana passada, suportar a vergonha, o desprezo, lançar ali os seus braços em volta do pecador penitente, que está chegando até ele nos seus trapos imundos,
perdão imerecido, filiação imerecida, salvação imerecida, honra imerecida, filho plenamente investido, sem qualquer restituição, sem qualquer obra a ser realizada. O pai, porém, aquele rapaz entendeu, ele compreendeu o recado, a mensagem. Não era preciso dizer mais nada. Na verdade, não é necessário. E, na verdade, nem é possível. Nem é possível ser feito dessa maneira. O pai, porém. Deixa eu dizer uma coisa para você. O personagem principal dessa história não é o filho, é o pai. A personagem central dessa parábola não é o filho que vai embora, nem o filho que fica, é o pai. Não são poucos os comentaristas bíblicos que dizem que essa parábola não deveria ser chamada de parábola do filho pródigo. Essa parábola deveria ser chamada de a parábola do pai que ama os filhos perdidos. Porque é ele que está aqui, dispensando favor e graça o tempo todo. O pai não vira para o filho e diz: primeiro você vai ser açoitado, depois você vai trabalhar, e por meio de muito esforço você vai tentar reconquistar o seu lugar. Não tem isso. O que nós encontramos na parábola? Nós encontramos o pai dizendo: esquece o fato de que esse menino queria me ver morto. Esquece isso. Esquece o fato de que ele desperdiçou uma quantidade enorme de bens que eu acumulei ao longo da vida. Esquece isso. Esquece que ele viveu durante um bom tempo no meio da imoralidade. Esquece o fato de que ele acabou no meio dos porcos, de uma forma imunda, suja. Esquece o fato de que ele volta de mãos vazias, sem nada a oferecer. Esquece o passado. Esquece tudo que aconteceu lá atrás. Esquece tudo que ele fez. Esquece isso. Aonde que o pai diz isso? Aqui, nesse verso, olha aí. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha que coisa impressionante aqui. O pai diz assim: depressa. Não é isso que ele diz? Verso 22, trazei depressa. Mais do que rapidamente. Imediatamente. Sem pensar, sem conversa. Não há período de espera. Não existe um teste para ser aplicado, para ver se ele vai passar no teste. Não há tempo de reentradas. Não há limites nos privilégios. É depressa. Não é um homem a ser contratado. Não, depressa. Ele vai voltar a ter autoridade, ele vai voltar a ter honra, ele vai voltar a ter respeito. E rápido. Vai voltar a ser filho no mais alto nível e rápido. Perceba, a ordem que o pai dá são ordens enérgicas. Rápido. A alegria desse pai pelo retorno do filho é tão ilimitada. O perdão que ele oferece ao filho é tão completo que ele deseja ver o menino tratado como filho o mais rápido possível. Ele quer ver o filho como uma pessoa importante novamente e quer ver isso imediatamente.
O pai diz: trazei depressa, rápido, sejam ágeis. O quê? Ele diz: a melhor roupa, e vestiu. Quem conhece um pouquinho das Escrituras sabe que, biblicamente, a imagem do vestir está relacionada à ideia de justificação. Começa lá no Éden. Adão e Eva pecam, fazem o quê? Folhas de figueira. Por quê? Percebemos que estávamos nus. Deus vai lá e diz assim, tira isso daí. Ridículo o que vocês fizeram. Deus vai lá e retira as folhas de figueira. E o que diz o texto? Deus os vestiu com peles de animais. E aquele ato simbolizava a salvação do Senhor dispensada sobre a vida daquele casal. O que justificou Adão e Eva não foi algo que Deus fez com eles, foi algo que Deus fez por eles, foi algo que Deus pôs sobre eles. São vários os textos bíblicos que mostram roupas novas, simbolizando o perdão de Deus conferido ao pecador. Jó vai dizer: eu me cobria de justiça e me servia de veste. Salmo 30, verso 11: converteste o meu pranto em baile, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Isaías 61: a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o seu manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante. Mais à frente, Isaías vai dizer que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Quem conhece lá a história contada no livro do profeta Zacarias sabe que o que Deus fez com o sumo sacerdote Josué. Ali é dito que Deus tirou-lhe as vestes sujas e depois de retirar dele as roupas imundas, disse assim: tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, ele diz que aqueles irmãos tinham sido despidos do velho homem e tinham sido revestidos do novo homem. Então a linguagem bíblica para vestimentas, para vestir alguém, está atrelada à ideia de justificação e salvação. Quando esse pai manda vestir o filho, manda dar roupas novas ao filho, ele estava dizendo o seguinte: não quero saber do seu passado, não quero saber o que aconteceu, tragam depressa a melhor roupa e vestiu. Que imagem extraordinária. Manchas no passado. Você tem? Quem não tem? Livrar-se das manchas do passado. Você quer? Quem não quer? Sabe aquelas páginas grampeadas da sua biografia? Aquelas coisas que você não quer que ninguém saiba. Livrar-se delas. Trazei depressa a melhor roupa, vestir. Não quero saber o que aconteceu na terra distante.
está vindo com uma roupa esfarrapada, imundo de lá, tira a roupa. Trazei depressa a melhor roupa e vestir. Livrar-se de um passado de acusações. Irmãos, para recomeçar, depois de termos tombado, para recomeçar depois de uma vida de pecado e de miséria, não basta remover os trapos de imundícia. É preciso algo mais. É preciso que algo no presente aconteça. E foi exatamente aquilo que aquele pai fez com o filho. Ele não apenas tira as roupas velhas, fedorentas, da terra distante, imundas do contato com os porcos, o pai concede a ele roupas novas. O pai vai cobrir a miséria, a imundície, a vergonha dele. E dessa forma o pai concede a ele confiança para recomeçar. O que nós temos aqui? Uma imagem de recomeço. Em Cristo existe a possibilidade de recomeçar. Quando o pai diz assim, traga depressa a melhor roupa, vestir, ele está dizendo assim, quero saber do passado. Vamos viver a sua vida daqui para frente. Além da roupa, o pai dá outra ordem. E depressa. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo. Anel é símbolo de poder. A Bíblia diz que quando o faraó deu a José poder sobre todo o Egito, sabe o que o texto diz? Que faraó tirou o seu anel, o sinete que tinha lá, e deu a José. Tirou do dedo o seu anel e colocou lá no dedo de José, dizendo assim, agora você tem a minha autoridade, estou passando para você. Quando o pai fala assim, trazei depressa a melhor roupa, vestir, coloque anel no dedo, o pai está dizendo assim, filho, você, a partir de agora, volta a ter a mesma autoridade que sempre teve. Você vai ter a autoridade que eu tenho sobre a casa, sobre os empregados. Como ele vai dizer para o mais velho depois, na hora que ele começa a dialogar com o mais velho, chega um momento que ele vira para o mais velho e diz assim, tudo que é meu é teu. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui para o mais novo. Quando ele tira o anel e dá a ele, está dizendo assim, tudo que é meu é teu. Dando a ele novamente o quê? Autoridade. Renovando com ele os compromissos da paternidade. Você é filho novamente. Volte a fazer, volte a ser o que você sempre fez, o que você sempre foi. Anel no dedo. Roupa, anel e o quê? Sandália nos pés. A gente pode pensar aqui que desses presentes que o pai está oferecendo, a sandália é o menor deles. Só que sandálias nos pés era algo extremamente significativo. Era uma expressão simbólica inquestionável da aceitação do pai. Até bem pouco tempo atrás. A gente não precisa nem voltar na época de Jesus. Aqui no Brasil, na época do Império, escravos não tinham calçado. Todos eles andavam descalços. Raramente, se você visse um negro calçado, você sabia que ali estava alguém que teve a sua alforria. Empregados e escravos costumavam andar
descalços. Só os patrões, só os seus filhos andavam calçados. Por isso que as sandálias nos pés daquele menino significavam a total reintegração, a reintegração imediata daquele ex-rebelde como um filho privilegiado. Sandália nos pés significava a restituição imediata do status de filho daquele menino. A ele é devolvida a dignidade, a ele é devolvidos os privilégios que só filhos poderiam ter. Então, recapitulando, o que nós estamos vendo hoje? O encontro dele com o pai. Semana passada nós vimos o pai correndo, abraçando, beijando. O que a gente começou a ver hoje? Ele começa a falar: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tem mais. O que diz aí? Trazei também, verso 23. Trazei também, e rápido, e matai o novilho cevado. Toda família nobre, e a família desse homem é uma família de nobres. Já vimos isso lá atrás. Toda família de nobres tinham um bezerro especial para momentos de grande alegria. O novilho cevado não era um bezerro qualquer. Ele recebia uma atenção especial, bem cuidado, alimentação o melhor possível. Um bezerro desse aqui poderia alimentar, dizem, os entendidos, comentaristas, até 200 pessoas. Quantidade boa de pessoas, ainda mais para a época. Esse bezerro tinha que ser comido de uma vez só. Por quê? Lembra, naquela época não tem como armazenar carne. Uma vez que sacrificou o bezerro, se não comer tudo, a carne estraga. Ou seja, é uma festa única. É uma celebração singular. Na hora que acabar, acabou. Não tem como guardar para depois. Então o pai tem lá aquele bezerro que tem sido guardado há algum tempo para uma ocasião especial. E ele diz: a ocasião é essa. O momento é esse. A hora chegou. Teve festa quando a ovelha perdida foi encontrada. Teve festa quando a moeda perdida foi encontrada. E agora vai ter festa quando o filho perdido é encontrado. A sequência é a mesma. E aqui um detalhe importantíssimo, que muita gente pode não perceber nas entrelinhas, que muita gente pode pensar equivocadamente: essa festa aqui não é do filho. Essa festa aqui não é a celebração do filho. E quando nós formos lá na frente, daqui a alguns domingos, ver que o filho mais velho está do lado de fora zangado, ele está zangado é contra o pai. Claro, contra o filho também, mas contra o pai, no final das contas. O que nós temos aqui é a celebração do pai. Essa festa é a festa do pai. Essa festa homenageia o pai. Essa festa traz honra ao pai por aquilo que o pai fez. Por quê? É o pai que devolve a vida ao filho. É o pai que faz do filho, filho novamente. É o pai que vai restaurar ao filho a filiação. É o pai que vai conceder ao filho a bênção do perdão. É o pai que dispensa misericórdia. É o pai que dispensa graça. Esse pai exibe, dispensa uma bondade inédita,
um amor sacrificial, uma graça imerecida. O filho estava morto e voltou a reviver. Por quê? Por causa do pai. O grande personagem dessa história é o pai. A festa é do pai. O filho retorna cheio de culpa, prestes ali a solicitar um espaço no meio dos empregados. E antes que ele diga qualquer coisa, o pai demonstra e dispensa todo o seu amor sobre ele. A festa é do pai. É digno de nota. Se você nunca observou isso, o fato de que o pai não diz uma única palavra para o filho. O pai não fala com o filho. Porque o pai fala com os empregados. Porque para o filho são gestos. Roupa, sandália, anel, celebração. Provas irrefutáveis do amor imutável que o pai tem pelo filho. E talvez ele não tenha dito nada, porque ele sabia que o filho não precisava de sermões. Ele sabia que naquele momento ali, o peso das perdas já fazia aquele menino demasiadamente infeliz. Talvez por isso. Por entender que naquele momento, aquele menino que ele mais precisava era de acolhimento, era de aconchego, era de coragem para não desistir da vida. Ele não fala com o filho são gestos. E diante de tudo isso, diante de toda essa cena descrita aqui por Jesus, aquele rapaz entendeu que a maior perda que ele teve não foram os bens, os recursos que ele dizimou. A maior perda que esse menino teve foi a presença bondosa e amorosa do Pai. Não tenha dúvida de que aquela festa chocou aquele menino diante de tão grande favor e amor do Pai para com ele. Irmãos, uma das nossas maiores tristezas é vivermos longe do Senhor. Nada é pior do que viver longe do Senhor. E aqui nós entramos numa das partes encantadoras da parábola. Quando ele chega para o pai, né, e diz: pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não sabe ainda o que o pai vai fazer. O pai já beijou, o pai já abraçou, joia. Mas será que o pai vai dizer alguma coisa a mais? Nós sabemos que ele não diz. Esse momento em que ele está chegando, esse momento em que ele está se aproximando da casa, da aldeia, é o momento na mente dele, aquela expectativa ali do acerto de contas. A expectativa humana é essa. Depois da volta da gandaia, a expectativa é do acerto de contas. E aí, quanto que sobrou? Sobrou alguma coisa da sua farra? Não existe nada aqui. Nada que a gente possa dizer que passe perto disso. O que existe aqui, o que é? Acolhimento, perdão e afirmação. Acolhimento, roupa, é filho novamente. Perdão, esquece o que passou. Afirmação, anel no dedo, sandália nos pés, roupa no corpo.
O pai o inclui novamente na vida da família, no meio da sociedade, através de uma festa. Ele convida pessoas e diz: olha, o meu filho, que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado. A vida cristã saudável consiste no equilíbrio dessas três dimensões da nossa relação com Deus. O quê? Perdão, filiação e vocação. Tudo aqui. A roupa nova do perdão, as sandálias da filiação e o anel da vocação. Está aqui. Embora o pai tenha corrido ao encontro do filho e o beijado, isso por si só não lhe teria dado segurança. As pessoas teriam visto ali a lama, as roupas esfarrapadas. Então o pai não se limita a isso. Ele veste o rapaz com roupas dignas de filho. Ele dá ao filho provas externas da sua posição como filho. E ele anuncia para todo mundo que o menino voltou. Ninguém mais poderia fazer isso a não ser o pai. A não ser o pai. Apenas o pai poderia prover tudo aquilo que estava associado à posição do filho. Outros poderiam ajudar o rapaz, mas apenas o pai poderia restaurá-lo à posição de filho. Exatamente aquilo que acontece quando nós nos voltamos para Deus. Deus não apenas nos perdoa, Deus apaga o nosso passado e nos torna filhos dele. Deus nos veste com o manto da justiça de Cristo. E Deus nos capacita a olhar para o mundo de cabeça erguida, a enfrentar o diabo sem medo das acusações que Satanás faz. Acusações. Acontece com você? Acontece? Consciência, que fica lá, acusando. Às vezes o próprio Satanás. E Satanás tem os agentes dele, de carne humana, para jogar na nossa cara um monte de coisa. Contextos, situações as mais diversas podem nos acusar. E quem não tem um pouquinho de equilíbrio, enlouquece. Não são poucas as pessoas nos consultórios, nos divãs, com ajuda psiquiátrica, com ajuda psicológica, tomando uma quantidade enorme de remédios. Por qual motivo? Não conseguem conviver com acusações. Não sabem lidar com acusações. Sempre que tentarem nos acusar, nós devemos olhar para as roupas, para o anel e para a sandália. Quando tentarem te acusar, olhe para as suas roupas, olhe para as suas sandálias, olhe para o seu anel. Não fique com as roupas velhas cheirando a porco, a penúria. Não fica usando roupa de escravo dentro da casa do pai. É isso que Satanás quer. Ficar nos acusando. Lutero dizia que se Satanás vier e nos acusar do nosso passado, nós devemos lembrar a ele do futuro dele. Lutero estava dizendo: não permita que Satanás fique o acusando de nada,
porque em Cristo nós somos novas criaturas. Em Cristo nós temos roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. Em Cristo o retorno sempre é possível, ainda que tenhamos vivido vidas dissolutas, ainda que tenhamos pautado a nossa história com perdas, com frustrações, com coisas as mais terríveis, como cantamos aqui há pouco, é possível retornar para os braços do Pai. Irmãos, que história! Que história, a história do filho pródigo. A história da graça que triunfa sobre o pecado do seu lado mais sombrio. O menino que chega em seus trapos, imundo, fedendo, cheio de culpa, e em alguns minutos, depressa, diz o pai, depressa, em alguns minutos, aquele menino que estava descalço, está com sandália nos pés. Aquele menino esfarrapado, está com roupa nova. Aquele menino cheio de culpa, está com anel no dedo. Aquele menino que achou que ia viver como empregado para o resto da vida, está numa festa que celebra o retorno dele, conquanto seja o pai o homenageado. Aquele menino é alçado novamente à posição de filho. Essa história aqui transmite um recado que os legalistas presentes ali e que os legalistas ao longo da história se recusam a acreditar. Qual é a verdade? Qual é a história que essa parábola transmite e que os legalistas odeiam? Deus perdoa. E Deus perdoa completamente. E Deus perdoa imediatamente. Isso é algo extraordinário. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um trono de graça, onde nós podemos recomeçar. Existe um trono de graça, onde nós podemos receber misericórdia e recomeçar. Se por acaso você, na sua caminhada por esse mundo, tropeçou, caiu, se afastou, eis aqui uma grande notícia, uma extraordinária notícia. Deus perdoa. E Deus lança os seus pecados. Lembra lá a figura do profeta? Nas profundezas do mar. Lá onde ninguém vai ter acesso. Deus perdoa e nunca mais lança em nosso rosto os nossos fracassos. Deus perdoa e nos eleva a um lugar de honra. O Pai substitui os trapos imundos e fedorentos do pecador pelo seu manto de justiça. É a figura de Cristo, que quando o pecador chega até Ele, Cristo tira dali do seu manto de justiça e reveste o pecador. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés. Milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam no chão. Mais fácil secar os mares,
apagar estrelantares que arrancaram o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Que Deus traga esperança, consolo a você que tombou, que caiu, que está longe. E que a graça do Senhor, através dessa história encantadora, alcance o seu coração, trazendo perdão, para que você seja acolhido e abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelas roupas, pelo anel, pela sandália, pela festa. Ó Deus, nada disso merecíamos. Nós que desonramos o Senhor, as nossas vidas cheias de iniquidade. Nós que vivíamos longe, lá na terra distante. Nada disso merecíamos. Mas o Senhor é este Pai generoso, bondoso, misericordioso, gracioso. Ó Deus, o nosso coração se enche de louvor. Os nossos lábios expressam a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo por nós. Que ao voltarmos às nossas casas, que ao retornarmos aos nossos lares, voltemos com essa palavra de esperança, de reconciliação, de perdão, de amor, de misericórdia. Ó Deus, louvado seja o teu nome, pelo Deus grandioso que tu és. Assim oramos e assim encerramos este momento aqui de exposição das Escrituras, reconhecendo e agradecendo a tua bondade, o teu perdão, o teu amor direcionado a cada um de nós. Em nome de Jesus.